Vamos iniciar nossa cena de oração, vamos ter uma palavra de oração, vamos clamar ao nosso Deus, invocar o nome do nosso Senhor. Pai amado, muito obrigado, Pai, pela semana que tem passado, muito obrigado, Pai, pela chuva que cai, que vem refrescar a terra. Muito obrigado, Pai, porque assim o Senhor demonstra o seu controle, o seu poder, a sua graça e a sua soberania sobre a sua criação. Te louvamos, Pai, pelo seu cuidado, te louvamos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Te louvamos, Pai, pelo seu sustento maravilhoso sobre a nossa vida. Queremos também, Pai, te adorar, porque podemos ter a certeza, Deus, que o Senhor é Deus Salvador, é um Deus que resgatador, que nos salvou, Pai, diante dos nossos pecados, diante das nossas mazelas. Rendemos glórias a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, que nos ama incondicionalmente, a ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para pagar, Pai, pelos nossos pecados. Nós te louvamos, Deus, porque podemos voltar o nosso coração, voltar a nossa oração a Ti, sabendo que o Senhor é um Deus amoroso, que vai ouvir a nossa oração e vai nos responder conforme Lhe apraz. Que o Senhor, Pai, nos instrua nessa noite e que possamos aprender mais sobre o exercício da oração, possamos aprender mais, Pai, da importância de clamarmos a Ti e de voltarmos a nossa vida em oração. É assim que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre outro personagem muito importante, que é o personagem chamado Esdras, que é um reformador que tinha uma vida de oração, né? E apenas para os irmãos relembrarem um pouquinho, Esdras está no contexto do pós-exílio, né? Que ele está ali ligado com os livros de Esdras e Neemias. Na verdade, é considerado que esses dois livros eram um livro só, né? E depois, para uma questão de organização, eles foram divididos em dois, né? Nós temos ali um momento o qual o povo, os israelitas, estão retornando do exílio para a reconstrução de Jerusalém, dos muros e também do templo do Senhor. Então vamos ver algumas passagens para nós caminharmos aqui diante do acontecido da história de Esdras. Abra a sua Bíblia em Esdras. E antes de nós olharmos propriamente para aquilo que Esdras fez, nós iremos ver uma ação condutora de Deus sobre a história, sobre os acontecimentos aqui. Por exemplo, veja aí no próprio capítulo 1, acompanhe comigo a leitura dos versículos iniciais, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pressão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então nós vemos aqui que o próprio Deus, ele vem levantar este homem que era um homem ímpio, né, para que a sua vontade, a vontade de Deus, fosse feita, fosse realizada. E nesse livro de Esdras, como também no de Neemias, nós encontramos o propósito da ação de Deus sobre essa narração, sobre essa história, que é justamente afirmar que Deus age soberanamente sob meios de agentes humanos responsáveis para realizar o seu objetivo redentor. Deus usa homens, e quem estava no estudo de ontem, né, pôde perceber muito bem isso, que Deus usa homens para cumprir a sua vontade. Deus conduz a história para realizar o seu querer. E nós devemos entender que este querer é um querer redentivo, né? É conduzir o seu povo para esse crescimento redentivo.
E diante desse acontecimento, meus irmãos, nós vemos aqui que aqueles que retornaram fizeram porque o Senhor moveu o coração deste homem ímpio. O povo de Deus voltou para Jerusalém não porque eles eram mais fortes e conseguiram sua independência. Eles conseguiram voltar porque Deus agiu e moveu o coração daquele homem ímpio, daquele homem mau. Se nós olharmos para o capítulo 2, versículo 2, nós temos o seguinte: os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvar, Remum e Maná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Né? Ciro promulga o seu decreto porque o Senhor moveu o seu coração. Né? A gente viu no capítulo 1. Né? E essa promulgação não foi simplesmente um ato de bondade do imperador Ciro. Né? Não foi porque ele pensou, quero fazer algo de bom para essa nação, né? E vou liberá-los para retornarem para a sua terra. Não, meus irmãos, nós devemos ter a certeza que Deus agiu no coração deste homem. Deus conduziu o coração desse homem. Nós lemos 2:2, mas é 1:2, na verdade, desculpa, que diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então foi Deus que mexeu no coração daquele homem para que ele agisse conforme a vontade do próprio Deus. Por ir para o capítulo 7, no versículo 9, diz assim: pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do primeiro mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então nós temos o povo que saiu da Pérsia, saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, ou lembrar que Esdras e Neemias, eles tiveram muitos problemas para conseguir sair dali. Na verdade, havia muitas preocupações porque homens estavam se levantando contra esse retorno do povo de Jerusalém. Muitos homens estavam promovendo uma falsa informação de que se Jerusalém tivesse seus muros erguidos, tivesse o seu templo refeito, eles se colocariam contra o povo babilônico e levantariam uma revolta contra aquela nação. De fato, eram falsas propagandas para tentar impedir este retorno ou essa reconstrução. E veja que o texto diz que isso aconteceu, o retorno aconteceu objetivamente por causa da boa mão de Deus sobre eles. Era Deus protegendo e cuidando do seu povo para que a sua vontade fosse realizada. Lembrando que Ciro, ele agiu a partir da condução de Deus em seu coração. Consequentemente, Deus agiria e protegeria o seu povo para que a sua obra fosse cumprida. Ainda no capítulo 7, versículo 27, nós temos o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual estava em Jerusalém. Que interessante, meus irmãos. Deus move o coração de homens ímpios para que o seu propósito, para que a sua vontade seja realizada. Nós não podemos fazer uma distinção na ideia de que Deus só age ou Deus só controla o coração do seu povo, que Deus só age, que Deus só move o coração daqueles que já se converteram. Bom, se for assim, nós temos um grupo de pessoas, que seriam os ímpios, que Deus não tem controle. E se Deus não tem controle desse tipo de pessoa, consequentemente, Deus deixa de ser Deus. Deus deixa de ser todo-poderoso, onipotente, absoluto. Há alguém que pode combater ou ter o mesmo poder do que Deus. Isso não é verdade, meus irmãos. Nós devemos ter a plena consciência de que Deus governa e controla todas as pessoas, que Deus move todas as pessoas. Então veja, meus irmãos, seres humanos agiram livre e responsavelmente sob a providência de Deus, a fim de que os
planos de Deus se cumprissem. O rei da Pérsia, Ciro, Artaxerxes, eles não estavam dizendo, me converti, eu estou sendo movido por Deus, né? Glória seja a Deus. Não, meus irmãos, eram homens ímpios, eram homens maus, mas Deus conduziu o coração deles. Eles não tinham consciência do agir de Deus sobre a história, sobre a narrativa da humanidade. Mas isso não isenta a mão poderosa de Deus sobre esses homens. Agora, quando nós olhamos para Esdras, para este homem que estava conduzindo este povo, nós devemos reconhecer que Esdras era um homem de oração, que usou a oração para se fortalecer diante das dificuldades, diante dos problemas que ele enfrentaria, para conseguir realizar as coisas que ele deveria realizar. Meus irmãos, Esdras precisou enfrentar uma situação difícil ao encontrar o povo de Deus extremamente frio, extremamente indiferente com os princípios bíblicos. O povo que estava ali e o povo que estava desenvolvendo as coisas em Jerusalém era um povo que, infelizmente, não estava com o seu coração voltado para Deus. Por que isso, meus irmãos? Porque aqueles homens, aquele povo, tinha se envolvido com outros povos e se casado com outros povos, tinham esquecido as obrigações ao seu Deus. Eles estavam nessa miscelânea de misturar religiões e, consequentemente, não havia ali um povo consagrado, um povo firme, um povo dedicado, um povo preocupado em reconstruir o templo e reconstruir os muros de Jerusalém. E, consequentemente, meus irmãos, diante desse desvio da nação, diante desse povo que estava com o coração voltado para o pecado, qual foi a reação de Esdras para exortar, ou para mudar, ou para alterar a realidade daquela nação? O que Esdras fez para alterar aquele povo? Por exemplo, quando nós olhamos para Moisés, após ele descer do monte, quando ele recebeu as tábuas da lei, ele encontrou um povo que estava se envolvendo numa orgia de adoração, por causa daquele bezerro de ouro. E quando Moisés viu aquele acontecimento, ele quebrou as tábuas da lei, ele se envolveu de ira, ele acendeu-se em chamas de ira, chamou o povo ao arrependimento e, de fato, fez um estardalhaço de acontecimentos para chocar o povo. Queimou, esfarelou aquele bezerro de ouro. E o que Esdras fez? O que Esdras fez? Se nós formos para o capítulo 10, nós vamos encontrar a ação de Esdras. Diz assim, Esdras 10:1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Diante do desvio do povo do Senhor, o que Esdras fez foi prostrar-se em oração, foi se humilhar diante da presença de Deus, foi chorar pelo pecado do povo, foi clamar o socorro de Deus diante da devassidão, diante do grande desvio que o povo de Deus tinha feito. Meus irmãos, a oração ali era a única forma de aplacar Deus. E Esdras se tornou um grande agente de mudanças e uma grande obra para Deus, com resultados maravilhosos. Porque se nós continuarmos a ler o versículo 1, diz o seguinte, como resultado da inclinação de Esdras para orar: ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. A partir da oração de Esdras, a partir da humilhação de Esdras, o povo começou a ser quebrantado, o povo começou a ter o seu coração modificado, o povo começou a se humilhar, assim como Esdras tinha feito. Veja que interessante, meus irmãos.
as grandes mudanças sempre começam com grandes orações. Agora, grandes orações não se referem a homens poderosos, né? A homens que vão lá no monte, passam a noite ungindo toalhas, feijões, máscaras. Não. O que Esdras fez foi se ajoelhar, se prostrar na terra diante de Deus, se humilhar na presença do Senhor e clamar pelo povo, rogar em favor do povo. E, consequentemente, Deus agiu no coração do povo para que houvesse um quebrantamento, para que houvesse um verdadeiro reavivamento dentro do povo de Deus. Meus irmãos, devemos olhar com seriedade o exercício da oração. A oração é o meio pelo qual nós movemos o nosso coração. A oração é o meio pelo qual nós nos humilhamos diante de Deus e clamamos pelo socorro do Senhor. Clamamos para que Ele haja e mude as situações. Não que a nossa oração tem poder de mudar as coisas, mas é que a nossa oração será apresentada àquele que tem poder de mudar as coisas, que é Deus. Não é a nossa oração que move montanhas, mas é Deus, a quem nós oramos, que tem poder para mover as montanhas. É o Senhor Todo-Poderoso que pode agir conforme o seu querer a partir das nossas orações, a partir do nosso clamor. E nós devemos entender que, para o nosso caso, para ter uma reunião de oração cheia de pessoas, você começa com uma reunião de oração que clama para que as pessoas venham orar. Uma igreja quebrantada, uma igreja consagrada, começa com uma oração, com orações, clamando para que Deus quebrante a igreja. Uma igreja que cresce, que tem aqui aos domingos várias pessoas, antes disso começa com uma igreja que ora ao Senhor, que clama ao Senhor, que pede para que Deus venha encher a sua igreja. Tudo começa, meus irmãos, com oração. O passo inicial sempre é a oração. Isso também se volta para a nossa vida. Quando nós queremos que nós mudemos, quando nós percebemos que existem coisas que precisam mudar em nossa vida, o primeiro passo a fazer é orar. É voltar ao Senhor e dizer: Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso alterar a minha vida. Eu preciso alterar as minhas vontades, os meus pensamentos. Eu preciso que o Senhor me socorra. As coisas sempre começam com a oração. E uma oração ao Senhor, uma oração dedicada e firme a Deus. Aquele que pode não somente ouvir a nossa oração, mas se inclinar até nós e vir em nosso socorro, para nos sustentar, nos fortalecer e nos reavivar, modificar o nosso coração, para a sua honra e para a sua glória. Que de fato nós sejamos como Esdras, aquele que se ajoelhava, que se humilhava e clamava na presença de Deus em favor do povo, e que nós também clamemos em nosso favor, para que Deus trabalhe em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.